canal Culturas Darkness. Wesley aqui, tá? Toca aí, pessoal. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos tratar de uma temática que eu estava devendo aí para o meu amigo, companheiro de estudos góticos, tá bom? Que conhece, inclusive, muitos filmes, mais do que eu, né? Então, vai aí para o Cosmo, tá bom? Cosmo Alves Leite, procura ele lá no Instagram. Inclusive, ele tem 2 Instagrams, o dele, pessoal, mas que ele posta muitas coisas que não são só pessoais, né? E ele tem também o teacher.cosmo, acho que é isso, né? Se não for, Cosmo, você me corrige aqui embaixo, por favor. Fique à vontade para colocar as suas redes sociais aqui nos nossos comentários, tá bom? Então, o Cosmo, a gente estava conversando bastante e eu já fiz, né, vídeos sobre a representatividade do monstro de uma maneira geral, os monstros, tá? De uma maneira geral. Na ficção gótica, qual é a importância dos monstros na ficção gótica? O que eles têm a nos dizer? O que eles representam? O que eles simbolizam? Né? O que eles representam mesmo em termos de cultura, em termos de problemas sociais, em termos de identidade, não só de identidade de gênero ou orientação sexual, tá? Mas isso também, mas de identidade mesmo, individual e coletiva, né? Então os monstros falam sobre tudo isso, sobre cultura, sobre identidade, mazelas sociais. O monstro representa tudo isso. Tem um vídeo meu onde eu falo sobre isso, rapidinho, tá bom? E nós temos também outros 2 vídeos meus que eu falo sobre a representatividade e a representação do vampiro, parte 1 e parte 2. Tá? Então vocês podem ver e acompanhar também os vampiros aí que tem no canal. Eu não falei nem a metade do que eu gostaria de ter falado sobre vampiros, porque é um dos meus objetos de pesquisa, né, no meu mestrado, que eu estou concluindo agora. E, assim, né, para mim, os vampiros são o auge, o ápice. Quem me conhece sabe, mas nós temos vários outros monstros interessantes que representam várias coisas interessantes. Como eu já falei, de cultura, de sociedade, de identidade, tá? De emoções, de psicologia, tá bom? Então, eu conversando com o Cosmo falou, olha, era bom você fazer um vídeo, que o seu monstro principal, né, que você mais gosta, é o vampiro, mas o monstro que eu mais gosto é o zumbi, ou zombie, né, para quem é gamer, para quem gosta de animes, né? Chama muito de zombie, né? Eu não gosto de estrangeirizar demais as palavras, não é uma coisa minha. Quem quiser, fica à vontade para chamar como quiser, tá bom? Então, os zumbis, falar mesmo zumbis, tá? E vamos lá. Eu não sei se eu vou me garantir, Cosmo, porque a gente estuda muitas coisas, né? E como a gente estuda o gótico, né, os estudos góticos de uma maneira geral, a gente acaba estudando um pouco, né, de todos os monstros. Não tem como não estudar, certo? Então, acho que vou tentar me garantir, pelo menos no básico. É uma introdução aqui. Introdução sobre a representação do monstro zumbi. Beleza? Para também não ficar tão extenso o vídeo. E não deixem, por favor, de dar o like, de deixar os comentários aqui embaixo. É muito bom a interação que temos no Instagram, mas deixem seus comentários também aqui embaixo. Não tenham medo, por favor, né? Não sendo mal educado, desrespeitoso, o resto vocês podem deixar aqui e a gente conversa sobre isso, bate um papo legal. Talvez eu faça vídeos sobre os comentários, claro que eu faço, né? Já fiz, né, vídeos sobre os comentários, sobre as dúvidas. Vou fazer até a parte 2 depois, tá? Dúvidas e respostas, né? E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino
Compartilha, por favor, para que esse canal chegue mais próximo de outras pessoas. É um canal meio único, tá? Tem canais assim um pouco parecidos, né, de pessoas que estudam gótico, terror, horror. Né? Tem pessoas que veem como sinônimos, outras não, tudo bem, depende da perspectiva, da teoria que a pessoa vai usar. Aqui eu trago um vídeo que fala sobre a diferença entre gótico, terror e horror, vocês podem ver também. Mas a maioria dos canais de góticos, né, se entendem muito para o humor, né? A galera faz muito humor porque, claro, chama muito mais, dá muito mais audiência, né? Só que aqui, como o foco, o objetivo principal do canal não é renderizar, não é ficar famoso, não é querer ser um grande youtuber, é divulgar os estudos góticos e os seus arredores, né? O sublime, o fantástico, tá bom? Os vários gêneros, os vários estilos que compõem a estética gótica, certo? Então, sem mais demoras, vamos lá para a representação do zumbi. Olha, tenho que falar para vocês que o zumbi era muito diferente quando a gente vai falar em termos de origens, né? Não gosto muito dessa palavra origens porque a gente se perde nas origens, tá? Quem tem um estudo mais tradicional de história acha que existe origens, mas os estudiosos da história mais atuais, eles dizem isso, né? Existem várias versões da história, várias versões de onde as coisas se originaram, e a gente tem que apenas mostrar e ver, né? Deixar os textos arqueológicos, né? Os textos mais antigos falarem para a gente, e a gente interpreta o que dá e divulga. Mas a gente não pode falar que existe uma história única, uma perspectiva única de história, né? Então, os estudos culturais, que eu também pesquiso, dentro dos estudos góticos, né? Eu tenho que falar um pouquinho da cultura, claro, um pouquinho, não muito de cultura. Então, dizem isso também, né? Não existe uma única cultura, não existe uma cultura mais bonita, mais bela, mais correta do que a outra, tá bom? Mas vamos lá. Né, para rastrear o zumbi, eu tenho que dizer a vocês, o zumbi ele começou de uma forma totalmente diferente da que nós temos hoje nas produções literárias e principalmente cinematográficas, que o zumbi é um ser realmente muito popular. E ele ganhou mais destaque nas produções fílmicas, né, nos filmes, nas séries, até do que na própria literatura. Se bem que existe realmente muita literatura também sobre zumbis, tá bom? Então é o seguinte, gente, as raízes assim, do zumbi eles são encontradas lá nas tradições místicas e religiosas do Haiti, tá? Lá no Haiti, que está sendo bem explorado pelo universo da Anne Rice, né? nas crônicas vampirescas, que o nome é Entrevista com o Vampiro, mas não é só sobre isso. Depois eu faço um vídeo sobre isso também, tá? Nas Bruxas Mayfair, tá? Explora, né, a questão do Haiti, tá? Então, a figura do zumbi é uma figura que primeiro era religiosa e mística, depois passou a ser folclórica, lá no Haiti, e é claro que no século XX se espalhou e ganhou outros significados, outros sentidos, tá? Mas a origem do zumbi é isso. Lá no Haiti, era uma forma de cultuar determinados mortos, né? Que talvez determinados cadáveres, certo? Que talvez tivessem assim o poder de se reanimarem, né? Através de rituais místicos, mas não eram todos os cadáveres, tinham os escolhidos, que em vida mostravam grande poder, grande sabedoria. Então talvez esses cadáveres pudessem se reanimar por meio de rituais místicos, tá bom? Das religiões dos povos haitianos, principalmente no voodoo haitiano, tá? O voodoo haitiano nada mais é do que uma forma, como a gente conhece aqui, mais americanizado, mais europeizado, de magia, tá? Principalmente na figura feminina, né? Na figura de mulheres que faziam esses rituais, tá bom? Então, aí os mortos, né, os cadáveres, eles se reanimavam, mas não com todas as suas características. Interessante isso, né? Eles vinham mais podres, mais feios,
né, mais velhos, eles não conseguiam se reanimar totalmente como a gente ser humano é. Tá? E eles vinham, no começo, né, do pensamento religioso, eles vinham para trazer alguma sabedoria, né, do outro mundo, alguma dica de como seria o outro mundo, né? E trazer também assim, dicas de como você bem viver, né, para chegar bem no outro mundo, né? Isso parece muito com o Hades e toda a mitologia grega, mas é isso, as mitologias se conversam, né? Ainda que não possa ter um contato, né, de uma mitologia para outra, mas são simbologias parecidas, porque o ser humano tem essa necessidade de explicar as coisas através do imaginário, do místico, né, da religião, certo? Então, é isso, né? O zumbi ele vinha para dar uma esclarecida, né? Ó, viva assim, o outro mundo é assim, assado. Só que alguns zumbis, né, para o folclore haitiano, eles vinham também com maldade, né? Eles vinham atrás de levar outras pessoas, eles vinham com raiva, chateados, bravos, jogando pragas, maldições, ou sem saber o que estavam fazendo. E aí as pessoas tinham que dar cabo deles novamente, né? Tinha que matar de novo, tinha que desfazer o ritual, certo? Então essa aí é uma das origens do zumbi. Vocês percebem que é muito diferente do que a gente vê hoje nas produções fílmicas, nas séries, né? Até nos animes que tem zumbi, porque o zumbi ele tem várias funções e representações diferentes dessa do Haiti, né? Não é só isso, ou seja, o zumbi ganhou mais sentidos, se multiplicou o sentido do zumbi. Isso é interessante, tá bom? Então, assim, dentro dos estudos literários, né, dentro da ficção gótica, que surgiu no século XVIII, quando surgiu a ficção gótica no século XVIII, não havia muito interesse por parte dos escritores, de uma maneira geral, de abordar o zumbi. Até porque era uma coisa meio desconhecida, né? Alguns conheciam, a maioria não. Mas o foco foi abordar primeiro os grandes castelos mal assombrados, né? E depois foi abordar, principalmente existe uma distinção nos estudos góticos entre o gótico masculino e feminino. Eu não vou me adentrar muito sobre isso agora, mas eu vou fazer muitos mais vídeos, né? E vou abordar essas diferenças. Mas o gótico masculino depois se focou mais em figuras místicas e sobrenaturais e meio patriarcais, claro, vindo do homem, né? Então, o vampiro, Drácula, é o exemplo que a gente mais conhece, mas não tem só Drácula, tá? Tem o próprio vampiro, né, de John Polidor, o nome do livro é O Vampiro, tá bom? E o vampiro, o personagem principal é Lord Ruthven. Eu nunca consigo pronunciar esse nome direito, mas eu já li 2 vezes esse conto, é um conto, tá bom? Ou uma novela, né? E, enfim, é uma figura masculina poderosa, né? E vieram outros personagens depois, tá? Como fantasmas, né? Enfim, e o gótico feminino começou com Anne Radcliffe, que abordava assim, né, que o vilão era o homem, porque ele era quem oprimia, quem menosprezava, quem trancava, quem assombrava a mente feminina era o homem, né? Então não precisava de tantos seres sobrenaturais. Inclusive começava o livro, a gente achava que tinha um ser sobrenatural, mas na verdade era um homem que estava por trás das angústias femininas. Isso é interessante, mas voltando para o zumbi, a questão é que não houve essa figura no começo da literatura gótica que surgiu. A gente tem as datas oficiais, né, para a gente não se perder no tempo. Elas não são muito... A gente pode duvidar delas, claro, né, porque a gente vai rastrear o gótico, as figuras góticas, ela está na mitologia, né, dos povos bem antigos mesmo.
antes da Grécia, antes da Roma, né? Lá no Egito antigo, enfim. Então, para a gente ter uma noção de data, literatura mesmo, século XVIII, né? Com o Castelo de Otranto, ou com os Mistérios de Udolpho, da Anne Radcliffe, né? Enfim. E aí, o zumbi não apareceu muito. E no século XIX, a literatura gótica, né, que produziu o terror, tá? Em termos de literatura, claro que o terror e o horror já existem na mente do ser humano. Portanto, se você contar um conto mesmo de boca, né, um conto oral para as pessoas, natural que elas elas sintam horror ou terror, medo, né? Mas em termos de escrita literária, no século XIX foram se desenvolvendo vários outros temas e personagens, mas a gente não vê muito, cadê o zumbi, né? A gente vai ver o zumbi na figura do Frankenstein, da Mary Shelley. Mas a gente também não pode afirmar que o Frankenstein ele era um zumbi apenas. Daí a gente já vê que o zumbi vai mudando, né? Mas era um ser grotesco formado por vários corpos de outras pessoas mortas, muitas delas em decomposição, e foi um ser que foi revivido. Só que não pelos rituais religiosos, mas pela ciência. Olha aí como já mudou, né? Mas, ainda assim, um ser revivido, né? Um ser que estava morto e voltou à vida, reviveu. Então daí tem muito a ver sim com a figura do zumbi. Não sei se Mary Shelley fez isso de propósito, né? A gente não sabe, tá? Não tem documentos que falem nisso, mas que lembra muito a figura do zumbi, lembra. Só que assim, século XIX, a gente, para comparar com o zumbi, a gente só tem mesmo Frankenstein, ninguém mais, tá bom? E aí, pessoal, depois, né, que a literatura gótica ela promoveu o horror, ela desenvolveu o terror, aí a gente tem esses dois nomes às vezes de forma separada, né? O terror é uma coisa, o horror é outra coisa. E os zumbis ganharam muito destaque na literatura do século XX. Só no século XX é que o zumbi vai ganhar um certo prestígio dentro da literatura de terror e horror, mas que continua sendo gótico, tá? Para mim, né, que faço parte dos estudos do gótico, continua sendo gótico, tá bom? Então, assim, o livro mais conhecido, né, ou os livros mais conhecidos do século XX, né, de literatura sobre o zumbi, é A Noite dos Mortos-Vivos. Ah, mas é um filme, beleza. Ficou realmente um filme bem mais conhecido, mas é adaptado dessa obra literária A Noite dos Mortos-Vivos, tá? Do escritor chamado John Russo, tá bom? Aliás, desculpem, John Russo foi o roteirista que pegou o livro e adaptou, né, produziu o roteiro com base no livro, certo? Então o filme realmente A Noite dos Mortos-Vivos, né, é uma ficção que realmente ficou muito conhecida, né? Uma produção fílmica que realmente ficou muito conhecida. E de livro, né, mais famoso, a gente tem Cell, com dois L's, né, C-E, dois L's, do Stephen King, que vai trazer vários zumbis, tá bom? Então, eu não conheço esse livro, é um livro realmente que não é muito falado hoje em dia, mas o Stephen King tem várias obras, né? Então procura, né, Cell do Stephen King, que fala sobre zumbis, beleza? O vídeo já está ficando grande, então vamos falar sobre os estudos, né, a representatividade, que é o mais importante. E aí daí depois eu encerro com dicas de livros literários e filmes sobre zumbis, beleza? Então vamos lá, representatividade do zumbi, né? A gente tem vários estudiosos do gótico que vão se debruçar sobre o zumbi e falar sobre o que o zumbi representa dentro da sociedade e o que ele representou em outras épocas também.
mas também dentro da sociedade contemporânea, né, do século XXI. Tem coisa que nem mudou, né? Então, assim, estudiosos como David Skal, né, que escreveu The Monster Show, aí é meio que uma crítica, certo? Que ele vai comparar assim, quanto que a figura do zumbi mudou e o quanto que ela se tornou pop, né? Porque Thriller de Michael Jackson é um monte de zumbi e Michael Jackson é o rei da música pop. É claro que o universo pop não se resume só à música, né? De maneira ampla, o universo pop tem a ver com música, com figurino, com estilo, com filmes, principalmente Marvel, DC, Sony, né? Isso é o universo pop, tá bom? Mas assim, ele vai mostrar isso, né? Que o zumbi tem relação com a popularidade, né? As pessoas se envolveram muito com a figura do zumbi a ponto de não ligarem tanto para a história do zumbi, né? Para como o zumbi se originou, mas só se importar com essa pegada mais midiática, né? Das produções fílmicas mesmo do zumbi, tá bom? E ele vai fazer essa relação aí com o que é esse show dos zumbis, né? Mas aí ele vai falar também que o zumbi representa a alienação, né? Justamente por isso, as pessoas nem se importam em saber como foi que se originou. As pessoas só querem saber que tem produção, que tem filme de zumbi. Então isso é a alienação do ser humano. A gente se aliena porque a gente, ao invés de usar o nosso conhecimento, né, e ficarmos mais, eu não gosto muito da palavra evoluídos, mas nos desenvolvermos mais, a gente simplesmente vai na onda das mídias, né, e aí a gente cai nisso. Cai no que a mídia tem a nos oferecer. E aí fica todo mundo zumbi pedindo mais filmes de zumbi. Tá bom? Então é complicado isso aí. A gente tem Jeffrey Jerome Cohen. Esse é um dos meus queridinhos, que eu uso bastante na minha dissertação, nas minhas publicações, né? Eu já tenho aqui umas 8 publicações acadêmicas, tanto em revistas, quales, como em capítulos de livros. Depois eu posso até falar sobre cada um deles, né? Tem que organizar direitinho. Mas enfim, o Jeffrey Jerome Cohen, ele é mais conhecido por um livro chamado Pedagogia dos Monstros. É muito massa esse livro, gente. Se vocês puderem baixar, baixem e leiam. Pedagogia dos Monstros, tá? Tem alguns capítulos que eu não concordo tanto, mas tem muitos capítulos interessantes nesse livro. Um desses capítulos é do Cohen, né, que é as 7 teses sobre o monstro. Então ele vai dizer que o monstro ele tem 7 representações, né? 7 principais representações. Eu não vou entrar nessas 7 agora, que não dá. Mas vocês leram esse capítulo. O título do livro é Pedagogia dos Monstros. E o capítulo do Cohen é 7 teses, tá bom? Sobre os monstros, beleza? Mas ele também tem um livro que não está traduzido, infelizmente, né? É em inglês, que é Monster Theory, né? Que é a teoria do monstro. E dentro desse livro ele vai abordar as representações do zumbi também. Tá? Então ele vai falar de outras coisas que o zumbi representa, como por exemplo, a falta de controle do ser humano. O zumbi tem controle? Se a gente for levar em conta os zumbis da atualidade, mesmo dos filmes, né? O zumbi não tem controle, é um monstro perigoso, né? Que inclusive infecta outros seres humanos, tornando-os zumbis também. Então é um ser muito perigoso, né? Um ser sem controle. Isso diz muito da gente, do ser humano, né? O zumbi nada mais é do que uma representação para o ser humano. Então isso diz muito da gente. A gente sai sem controle, muitas vezes consumindo, brigando, comentando que não deve, né? Sai fazendo uma confusão, uma desgraça, né? A gente sai fazendo, tanto em termos de vida pessoal, como em termos mais assim, sociais mesmo, né? O ser humano sai devastando a natureza. Então, isso é a falta de controle do ser humano, né? Muitas vezes começa pela ganância de poder, que aí já seria uma coisa mais vampiresca, o desejo de poder. O zumbi não tem mais desejo de poder, ele não tem desejos, aliás, ele é um ser meio sem consciência, né? Mas
pelo desejo de poder, muitas pessoas se descontrolam. Elas esquecem dos seus objetivos e só querem mais e mais e mais, né? Então, isso é o zumbi, isso somos nós, tá bom? É complicado tocar nesses pontos delicados porque a gente diz, poxa, a gente é assim mesmo, né? Ou então a gente tenta dar desculpa, mas no final a gente entende que a gente é assim, certo? Tem também a questão da agressividade, né? Gente, se a gente não tem controle, quem não tem controle tende à agressividade, né? Então, é uma questão do zumbi, que é uma questão de muitos seres humanos. A gente está vendo muitas guerras por aí, entre nações, entre países, né? É uma coisa meio apocalíptica para os mais religiosos, né? Mas é uma coisa nada mais do que humana para quem estuda, né, as áreas humanas, a literatura, o gótico, a ficção, os filmes, tá? Então a gente vai ver que isso é uma coisa do ser humano, quando as nações elas não têm muita governamentalidade. Espero que eu tenha falado certo. Quando as pessoas que estão no governo, né, tem determinadas ideologias ocultas por trás, elas acabam produzindo guerras. Isso vai beneficiar alguém, tá? Alguém que não está fazendo guerra, né? Eles estão fazendo, não estão participando lá dentro da guerra, tá bom? Então, é isso, né? A figura do zumbi representa tudo isso, alienação, raiva, agressividade, certo? Guerras, tá bom? Guerras não me devastar mesmo assim a humanidade, como os zumbis fazem ali em The Walking Dead, né? Por exemplo, que fica mais uma população de zumbi do que de humanos, né? E é isso. Os soldados que vão marchando para a guerra, tem alguém refletindo criticamente? Talvez até tenha, mas tem alguém com poder de voz? Não, todo mundo tem que ir marchando bem bonitinho e fazer guerra. E se cria uma filosofia e ideologia muito bonita. Na guerra, você está matando pela sua nação. Então tudo bem nesse ponto você tirar outra vida, porque você está tirando a vida de outra pessoa, mas é de outro país, que não tem a mesma cultura que o seu, que não tem os mesmos valores que o seu. Então, na guerra não tem problema tirar a vida, né? Porque você está defendendo a pureza, a cultura, né? Os princípios do seu país que são melhor do que o do outro, né? Sempre isso. Então, é isso aí, né? A representação do zumbi. Tem muitas outras representações, tá? Tem a ver também o zumbi com, segundo outros pesquisadores, né? O próprio David Skal, que eu já falei aqui, no livro The Monster Show, tem a ver com a sexualidade, né? Com o sexo desenfreado, né? As pessoas entram só no instinto, no desejo e não tem mais controle, né? Nos vícios, nas drogas, as pessoas bebem muito e não conseguem mais parar, né? E saem fazendo horrores por aí. Então, isso, né, é zumbi. Você sair bebendo e se drogando a ponto de não ter mais consciência e sair batendo nas pessoas, causando briga, causando, né, desastres, né? Causando problemas que você não deveria causar, ou que você não causaria se tivesse com consciência. Isso é zumbi. Não estou falando aqui que eu sou contra bebidas, nem nada do tipo, contra festa, não. Estou falando dos excessos. Zumbi é um ser excessivo, que só vive do instinto. Então a gente chega a um ponto que também só vive do instinto, né? Muitos seres humanos, muitos sujeitos, muitos indivíduos fazem isso, tá bom? Então é isso, galera, para não ficar o vídeo grande demais, é isso, eu vou aqui, ó, filmes sobre zumbis, tá? Indicação aí, para quem gosta. A Noite dos Mortos-Vivos, que eu já falei, que é um clássico de 1968, né, dirigido por George Romero. Tem também Dawn of the Dead, de 1978, também dirigido pelo Romero. Romero é um clássico do horror, né? Um cineasta, um diretor, um roteirista clássico.
aliás, diretor, não sei se ele é, desculpe, mas é um roteirista aí muito famoso, muito conhecido do terror, né, das antigas. A gente tem Extermínio, de 2002, né, que é um filme interessante assim, sobre zumbi, dirigido por Danny Boyle, né, que revitalizou, foi um dos primeiros filmes que trouxe o zumbi para o século XXI. 2002, iníciozinho do século XXI. E aí outros filmes vieram com muita força depois de Extermínio. Procurem, tá bom? A gente tem o mais famoso, né, o mais conhecido, que foi mais divulgado, que é Guerra Mundial Z. Tá? Entre os mais conhecidos, está no ranking, né, em vários rankings de vários sites que trabalham com filmes, ele aparece entre os primeiros, né, Guerra Mundial Z de 2013, que é baseado no livro de Max Brooks, tá? Baseado no livro de Max Brooks, que representa essa visão mais global do zumbi, né? Essa coisa mais de guerras mesmo, né? Entre países, entre governos, né? Então é muito bom assistir esses filmes, não assistir só por diversão, mas assistir para ver o que o zumbi representa e que nós estamos ali, nós fazemos aquilo ali, tá? Não daquela maneira radical, talvez, mas a gente está fazendo cada vez mais atrocidades, né? A gente, que eu digo, a espécie humana, tá bom? Livros que estão em língua portuguesa. Apocalipse Z, O Princípio do Fim, né, de Manuel Loureiro, tá, pessoal? É uma emocionante saga de apocalipse zumbi, né? O livro é espanhol, tá? Mas ele está traduzido para a língua portuguesa, tá bom? Apocalipse Z, O Princípio do Fim. E representa muita coisa, né? Dê uma lida, quem gosta de ler literatura. E eu sugiro e encerro o vídeo falando da Estrada da Noite, de Joel Hill, né? Não é só sobre zumbis, mas o monstro zumbi está lá e representa muitas coisas também interessantes. Quem gosta de ler, procure A Estrada da Noite, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado aqui até o fim. Muito obrigado. Espero que tenha dado para refletir sobre a representação do zumbi para a cultura, para a sociedade, né, para os seres humanos, tá bom? E até aí os nossos próximos vídeos aqui do canal Culturas Darkness.